Números capítulo 14, nós vemos a continuidade depois do diagnóstico dos espias e vemos que Caleb questiona o povo, gente, vamos para cima porque isso foi o que o Senhor nos deu e etc. Só que como eu comentei no vídeo anterior, a tendência da humanidade é sempre ser vítima, sempre por aquela dificuldade, obstáculos para que não se tenha esforços, e aí entra um erro gravíssimo desse povo de Israel, que é a murmuração. A coisa chegou num nível tão grande que eles disseram o seguinte: meu Deus, chegamos até aqui agora, né? Para não conquistar essa terra, era melhor ter morrido no Egito. Sabe esse tipo de coisa? Então foi isso que acontece nesse capítulo. E só Josué, que já era o auxiliar de Moisés, e Caleb, que foi aquele que deu o diagnóstico, vamos para cima, vamos lá porque o Senhor está nos dando essa terra, etc. Só esses dois é que não caíram nessa murmuração. E quando eles viram a murmuração do povo de Israel, eles ficaram muito tristes. A Bíblia fala que Moisés e Arão eles caíram, né, sobre o seu rosto diante da congregação, ou seja, se prostraram com uma tristeza profunda de ver esse tipo de rebelião do povo, né? E ainda, diante de tudo isso, Moisés ele começa a interceder por este povo. Só que Deus, ele ouve essa intercessão, esse pedido de que Deus tivesse misericórdia, só que Deus ele chegou até o... Não que Deus seja limitado, mas ele agiu como mostrando a esse povo o nível da ingratidão deste povo. Então ele deixa esse povo ser entregue a tudo aquilo que eles fizeram de murmuração. O Senhor realmente fala assim: olha, eu vou tratar vocês de acordo com que a murmuração de vocês chegou ao meu ouvido. E esse é um ponto muito severo da história desse povo de Israel, porque foi nesse momento que Deus falou: olha, por causa desta murmuração de vocês, vocês não vão herdar essa terra, a não ser aqueles que não fizeram isso, que no caso foi Josué e Caleb. E o que é pior de tudo é que você vê a humanidade de forma muito clara nessas pessoas. Eles fizeram toda essa reclamação, murmuraram contra Deus, chegaram, realmente falaram isso, né, sobre a questão de que era melhor ter morrido no Egito e etc. E aí teimaram em ir à guerra contra aquele povo depois de tudo isso, depois que Deus havia dito que eles não mais iriam herdar essa terra por causa dessa murmuração. E aí você vê como o ser humano é teimoso, birrento e por vezes não conhece a Deus no nível que deveria conhecer. Por quê? Porque Deus falou o seguinte: olha, acabou. E aí eles, não, mas mesmo assim vamos lá, e Moisés alerta esse povo: por que que vocês estão fazendo isso? O Senhor não está com vocês, vocês vão lá, vocês vão se perder. Não, vamos lá. Eles teimaram e foram até a guerra. O que aconteceu? Foram derrotados, morreram, porque foram teimosos, porque foram ingratos, porque tentaram a Deus até o limite, aonde que não havia mais nenhum tipo de paciência, né, da parte de Deus. Insisto, não quero aqui dizer que Deus ele tem limite de paciência, não. Ele agiu ali. Eu quero tentar dizer para vocês que não que Deus não tenha paciência, mas esse povo forçou demais a barra, essa é a questão. E Deus agiu da forma que ele entendeu que tinha que agir, acabou, ponto final, porque ele é soberano, tá? Então, ele deixa este povo ser punido de acordo com a murmuração que esse povo fez. E lá, nesse capítulo aqui, 14, você vai ver que Deus disse assim: os seus cadáveres vão cair no deserto. Deus disse isso a esse povo. E aí parece que o povo querendo da forma errada, né, ou tentando fazer aquela média, não, tá bom, vai, vamos lá, já que Deus, né, vamos fazer, vamos lá. Parece que o povo se esquece dessas transgressões. Não houve um arrependimento sincero por parte desse povo quando eles decidem ir à guerra, né? E aí Moisés fala: vocês estão transgredindo o mandamento, né, o que foi mandado pelo Senhor. Vocês não vão prosperar nessa guerra, nessa batalha. Vocês vão ser derrotados. Moisés alerta. E isto é o que realmente o povo é. O povo ele é ingrato, isso de forma geral, tá? E muitas vezes nós também somos exatamente isso. Somos ingratos, somos rebeldes. Queremos fazer as coisas nossa forma, e quando nós nos decepcionamos e quebramos a nossa cara, tendemos a questionar Deus: por que é que o Senhor permitiu isso? Porque a culpa é nossa. E ainda que de forma quase que imperceptível, assim, tem gente que pode não ter feito isso de forma intencional. Quando nós falamos assim: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? É uma forma de transferir a culpa dos problemas para Ele. Porque na verdade Deus falou a este povo, o profeta Moisés falou a este povo dizendo: olha, não vão. Vocês vão cair, e eles ainda decidiram ir. Quando você olha com uma forma um pouco mais fria tudo isso, você percebe o quanto a nossa ingratidão e a nossa teimosia
são os maiores inimigos que nós enfrentamos. E é muito comum, eu encontro muita gente que fala, ah, é porque o demônio está furioso, porque o inimigo está furioso, sendo que por vezes os nossos maiores inimigos na nossa caminhada cristã não é o demônio, somos nós mesmos.